Eu tenho uma dúvida aqui, né? Você estava falando, a gente comentou essa questão de inflação e a gente sempre fala sobre política monetária, o Banco Central elevando taxa de juros, só que muita gente acaba falando que o aumento da taxa de juros acaba não conseguindo controlar a inflação provocada pela alta do combustível, porque é uma coisa internacional, não é uma questão interna aqui, então não seria eficaz. Só que a gente vê que ao longo dessa elevação de taxa de juros pelo Banco Central, o dólar está caindo. Existe alguma relação desse aumento da Selic, do aumento da taxa de juros para essa queda do dólar? E de alguma forma a queda do dólar consegue neutralizar ou pelo menos reduzir os impactos da inflação, da alta do petróleo? Existe essa percepção? Isso é possível dizer? Sim, pensa de novo, tá? O jogo nunca é direto. Como assim? Tá se elevando o juro, mas tu não consegue segurar a inflação porque a inflação ela tá vindo do preço das commodities. Perfeito, tá certíssimo se tu for analisar por esse ângulo. Mas tu tem os outros ângulos, né? As outras derivadas, as outras consequências que uma elevação de juro gera na economia como um todo. Tu não resolve o problema diretamente porque tu não consegue controlar o preço da commodity levando juros. Tá? Mas tu resolve outros problemas que são derivados da inflação. Tá? Então, tu não consegue resolver o problema da inflação com a elevação de juros. Não sei se eu falei a frase certa. Eu pensei uma coisa, talvez eu tenha falado outra. Depois eu vou ver aqui certinho. Né? Mas se a gente parar para pensar, Felipe, não resolve o problema direto, mas resolve os problemas indiretos. Então, por exemplo, olha, uma elevação de juros, uma manutenção de elevação de juros nesse patamar, sim, traz mais dinheiro para poder, comprar renda fixa. Né? Então, o estrangeiro traz aquela operação de cash and carry, que nós já sabemos e tudo mais, isso faz com que o câmbio se desvalorize, logo o impacto da elevação do preço da commodity em dólar é, de certa forma, reduzido. Tá? Então, se nós olharmos, uma coisa é tu ter o dólar a R$ 5,80, outra coisa é tu ter o dólar a R$ 4,80. Né? O impacto ele, no bolso do brasileiro aqui, ele acaba sendo diferente. Tá? Minha projeção ainda é dos 4,50. Eu já venho falando isso já há algum tempo para vocês, aqui na BMC. Então, sim, gera esse benefício. Claro, internamente, a gente cria um desestímulo ao dinheiro se movimentar, ao dinheiro tomar risco, ao dinheiro empreender. A gente tem outros problemas, outras consequências. Mas é questão de contexto e aquela velha questão do cobertor curto. Tu não consegue ir na economia em nada que não gere consequências em outros pontos. A coisa não assim, tu tem que escolher qual é o pior malefício, o menor malefício que vai ser gerado. Óbvio que alguém vai sofrer consequências, para poder gerar um benefício, de certa forma, maior dentro do contexto que tu vive. Então, o contexto importa bastante. Tu tem que se olhar o contexto que está tendo, enxergar todos os impactos que se está sofrendo sem tu ter capacidade de interferir. Por exemplo, o preço da commodity. O Brasil tem como interferir no preço da commodity? Dentro do contexto atual, dentro da problemática atual? Tem como o Brasil mandar petróleo e gás direto para a Alemanha e resolver o problema lá da Alemanha e da Europa como um todo? Não tem. Logo, por isso que também essas medidas de chegar na mídia e falar, olha, vai se montar uma estrutura de gás e vai resolver todo o problema de dependência da Rússia. Beleza, mas quando? Vai trazer lá a projeção 2030. Beleza, o que tu faz aqui nos próximos 7 anos? Que nem se falava do Brasil vai ficar independente dos fertilizantes da Rússia e da Ucrânia até 2050. Uau, maravilha, né? Até 2050. O que a gente faz nos próximos 27 anos? Então, assim, 28 anos, né? Então, a gente precisa, de certa forma, entender o contexto atual, porque o impacto que a gente vai sofrer e perceber com mais intensidade é no momento atual. Então, tem que ver, qual é o menor malefício que vai se gerar? Claro que vai se gerar um problema, que é o menor malefício. Claro que o fato de gerar um certo malefício vai gerar um impacto, se vai ter pessoas que vão questionar e se prejudicar, mas
infelizmente, né, o mundo ele fica se movimentando em ciclos e tem alguém que vai estar, um grupo que vai estar se beneficiando, um grupo que vai estar se prejudicando, e tem que aprender a se movimentar dentro desses contextos para poder, né, ficar melhor, poder crescer, poder alocar recurso naqueles locais, naqueles contextos que estão mais propensos a estarem numa tendência de alta, de se desenvolver, de se expandir, e, de certa forma, tomar cuidado, proteger, né, o recurso que está naquela região onde está se prejudicando, né, vai ser impactado com mais intensidade. Tá? Então, a gente tem um desafio, sim, de curto prazo, que é esse nível de juros que nós estamos no Brasil, mas tem aí um benefício de uma dúvida, que é o seguinte: e se, né, a inflação neste ano ela for abaixo de 2 dígitos? Né? Olha o spread que fica aí de juro real. Né? Então, isso acaba dando espaço também para que em 2023 se possa ter o início de uma redução da taxa de juros. Né? E aí conseguir enxergar num horizonte um pouco mais afastado, um pouco mais longo, né, o que pode de fato vir a acontecer. E aí começa a ter um pouco mais de previsibilidade, começa a trazer um cenário um pouco mais afastado do ponto de agora, e aí tem que ir medindo o mercado para ver se de fato, né, a tese ou a expectativa, né, vai estar se concretizando. Tá? Então tem que ficar olhando, tá? Só para terminar aqui. Eu sei que a elevação de juros não resolve o problema da elevação do preço das commodities, mas quando tu olha para as derivadas de tudo isso, né, e o que tu pode te beneficiar nas derivadas que não estão, né, que são consequência e tu consegue controlar um pouco melhor, eu acredito sim, né, que em algum momento vai ter um benefício positivo, mas também vai ter ali um impacto negativo. E quanto mais tempo demorar isso para poder se resolver, mais fortes vão ser também os impactos negativos. Maravilha, Guga. Sensacional a explicação.